Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é condomínios saudáveis e sustentáveis. Os nossos convidados de hoje são Marcos Casado, especialista em construções saudáveis e sustentáveis. Seja muito bem-vindo ao programa, Marcos. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Estamos aqui para contribuir com vocês. E recorrente no programa, síndico profissional de destaque aqui no estado de São Paulo, Alexandre Prandini. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, grande prazer. Marcos, começar com você. Primeiro explicar para quem está nos assistindo o que é um condomínio saudável. Condomínio saudável é aquele que leva em conta a questão das pessoas, né, o seu usuário. A questão da saudabilidade é uma preocupação hoje da Organização Mundial da Saúde. A gente tem aí números que mostram que mais de 30% dos ambientes construídos residenciais são insalubres e mais de 70% dos ambientes comerciais são insalubres. Então isso causa mal à saúde das pessoas. Muitas vezes as pessoas saem de casa para ir para uma academia, para ficarem saudáveis, só que quando volta para casa o ambiente não é saudável, volta para o escritório o ambiente não é saudável. Então é uma preocupação em como a gente lidar com os ambientes construídos para que eles possam também fazer bem à saúde das pessoas. E quais são esses pontos que tornam o ambiente não saudável, por exemplo? Então, a gente tem, na verdade, dentro da certificação, 11 categorias, que a gente fala da qualidade do ar interno, que é uma das principais preocupações. A gente tem problemas de saúde muito graves relacionados à qualidade do ar. Isso, no Brasil, se a gente voltar um pouco mais atrás, isso já matou até ministro de telecomunicações. O Sérgio Mota morreu por um problema de contaminação do ar-condicionado dentro do escritório. Um outro problema é a questão da qualidade do ambiente, como a gente fala, em iluminação. Hoje, muitas vezes, as pessoas vão para a farmácia comprar vitamina D para tomar vitamina para dormir. Por quê? Porque as pessoas não têm mais contato com a luz natural dentro dos ambientes. Ambientes insalubres, a questão do mofo nos ambientes. Por quê? Porque você não tem uma ventilação adequada no ambiente. Então, são vários parâmetros que são avaliados para que você possa, de fato, não fazer mal à saúde das pessoas. E isso, na construção, ele pode ser resolvido. Isso, a gente normalmente começa na fase inicial de construção, quando a gente tem a oportunidade, ou mesmo em ambientes já construídos. A gente faz um diagnóstico, como se fosse um médico que vai ao ambiente, faz uma série de medições desses parâmetros de saudabilidade e passa para o cliente o que precisa ser corrigido para que ele possa ter o seu ambiente mais saudável. Mas num condomínio mais complexo, a questão de, quando ele já está construído, de você conseguir fazer alguma reforma, Sim, você fica um pouco mais limitado do que quando é um projeto novo, mas é muito comum a gente fazer isso em ambientes construídos já, porque é onde as pessoas normalmente estão mais sendo afetadas. Então, por exemplo, um outro item que é avaliado é campos eletromagnéticos, por exemplo. Então você vai lá e mede, muitas vezes o bebê não está dormindo à noite. Por quê? Porque ele está próximo a uma tomada que tem uma corrente elétrica ali que não está equilibrada. Então, a partir do momento que você muda o berço de lugar, às vezes, isso já muda totalmente as condições e aquela criança passa a dormir bem. Então, são alguns desses parâmetros que nós avaliamos. Perfeito. Alexandre, você como síndico, a gente não tem no nosso mundo, a gente vive esse mundo de condomínio há muito tempo, a preocupação com condomínio saudável é praticamente zero, por parte dos condôminos, Eu acho que a única preocupação que existe, desculpa até te interrompendo, é quando instalam uma antena de telefone, aí o pessoal fica preocupado se aquilo pode trazer malefícios ou não para o condomínio. Tirando isso, eu nunca me deparei com uma preocupação nesse ponto. Eu acho que é uma questão de público. Realmente, quando você faz a pesquisa, pelo menos para instalar a antena coletiva, onde dá uma receita boa para o condomínio, todo mundo fica muito preocupado com a questão financeira. Mas tem esse aspecto de saúde muito, muito complicado. A minha carteira de clientes tem uma coisa particular, que eu tenho muitos condomínios instalados no centro da cidade, na região da Consolação, Paulista, e é o que acontece. Eu encontro uma dificuldade muito grande de oferecer algum tipo de benefício ao bem-estar, vamos dizer assim. Então, por exemplo, criar uma área de sol, criar uma área de leitura a céu aberto, isso é muito latente dentro da minha carteira. E dentro da carteira também tem algumas pessoas que moram pela região que procuram o bem-estar. Então eles pedem algumas soluções a mais. Agora, num condomínio convencional, por exemplo, um pouco mais afastado, em um bairro mais convencional, que não seja essa região que já é, de certa forma, poluída, poluição, barulho e por aí vai, é mais difícil de você ter essa procura. Porque as pessoas estão lá na rotina, às vezes pega muito trânsito para ir para casa, muito trânsito para ir para o trabalho,
e essa questão da saúde acaba sendo esquecida. E alguns detalhes, como o que você falou, mudar o berço de lugar, alguma situação assim, é bastante difícil de ter, né? De entender. Para quem é leigo é muito difícil de entender. Então é bem complicada a situação na questão da solicitação do morador. Perfeito. E é essa que eu falei. Geralmente a expectativa do morador e esse olhar é mais para a questão de quando se coloca a antena. Tirando esse ponto, é muito difícil esse assunto saudável de construção ser colocado em voga. Antes de eu entrar na segunda pergunta para você, queria que você falasse da antena, já que eu acabei citando, qual que é a sua... Eu ia mesmo complementar, Ricardo, foi uma coisa muito interessante. A antena para o edifício onde ele está sendo instalado não é um problema, porque ele tem um ângulo de lançar as micro-ondas que ele não vai afetar o prédio onde ele está instalado, ele vai afetar sim os prédios vizinhos. Então, quer dizer, o dono daquele prédio, né, eles têm um ganho financeiro com a alocação daquele espaço, sim, e eles de forma alguma são afetados com a questão da micro-ondas. E esse é um problema muito preocupante que a gente tem dentro do selo, justamente, que é a questão da antena, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, as nossas antenas aqui no Brasil, elas liberam... Dentro dos selos que você está falando? Do selo o HBC, que é o Health Building Certificate, é uma certificação de construção saudável. Né? Então, um dos parâmetros também é essa questão dos campos de micro-ondas, que é o que as antenas liberam. Então, para você ter uma ideia, no Brasil, elas liberam em torno de 4.500 watts por metro. Né? Na Europa e Estados Unidos está homologado, eles não podem liberar mais do que 200. Então, por que eles liberam mais? Porque diminui a quantidade de antenas próximas ao local, né? E o espaçamento tem um benefício maior. A gente fez até um diagnóstico de um apartamento próximo ali ao aeroporto de Congonhas. Quando a gente ligou o equipamento para medir isso dentro do apartamento, o equipamento nem conseguia medir de tão alto que era. Eu falei, alguma coisa está errada. Começamos a olhar, quando a gente subiu na cobertura do prédio, próximo ao prédio tinham 23 antenas de celular. Então isso era muito preocupante. Então, você colocar uma antena, você não está prejudicando os seus moradores, mas sim os dos prédios vizinhos. Os vizinhos, exato. E tem solução para isso. A gente tem hoje persianas específicas, que você tem uma linha de prata no tecido, que ela evita com que essa micro-ondas entre dentro do apartamento. Legal. Você consegue isolar. Então sempre tem algumas técnicas que é possível você ajustar, mesmo os ambientes já construídos. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. O condomínio saudável, ele é sempre sustentável? E o condomínio sustentável, ele é sempre saudável? Ou são coisas separadas? Eu acho que é um complemento, né? Dentro do próprio selo HBC de construção saudável tem um capítulo só sobre sustentabilidade. E dentro dos selos de sustentabilidade, né, das construções LEED, construção Aqua, que são mais conhecidas hoje no mercado, você tem um capítulo de qualidade do ar interno também, onde aborda muito dos critérios de saudabilidade também. Né? Mas eu acho que são bem complementares os dois selos. Alexandre, sustentabilidade já é um assunto de maior interesse por parte dos moradores, e por dois pontos, eu acredito, porque hoje já existe uma consciência maior em sustentabilidade, de questão do planeta para os nossos filhos, netos e por aí vai, e já tem muitos alertas, né? Muita gente falando sobre isso, e também por conta de possibilidade de economia, né? Sim. Porque a sustentabilidade também gera economia. Então eu vou dar um exemplo fácil de dar, que é a questão de lâmpadas, né? Você trocar para lâmpadas LEDs, você está fazendo uma ação sustentável e econômica para o condomínio. Você, como gestor condominial, como síndico, como que você tem visto essa movimentação e quais as ações que você tem tomado nesse sentido de sustentabilidade? A LED já é, logo de cara, a primeira coisa que a gente olha. Mas, além disso, a própria individualização de água já ajuda bastante, a questão de economia de água. Isso é até uma dica. Alguns condomínios, dependendo do tipo de terreno, você tem alguma mina que acaba sendo canalizada para um reservatório onde você dispensa aquela água. Você pode usar aquilo para algumas áreas, você precisa restringir, tem que colocar cadeado nas torneiras e tudo, mas você pode usar para a área comum do condomínio, para lavar e tudo mais. Isso já ajuda mais ainda a questão de economia de água. Existem algumas outras situações onde você acaba criando, por exemplo, uma coleta de lixo não reciclável em si, mas a coleta de cada uma das unidades já separada, já pronta, já direto realmente para fazer o dispense, que chama, né? Dispense na questão de recolha. A gente tem algumas estratégias para você conseguir fazer isso de forma um pouco mais efetiva. Lembrando que a gente tem uma dificuldade muito grande a questão de educação, né, dos moradores, porque a implantação simplesmente da coleta seletiva não quer dizer que ela vai ser bem feita. Você precisa passar por um período de programação daquela população, ou seja, reforçar sempre com comunicados ou e-mídia se você tiver.
Seguindo sempre essa rota, você vai ter sucesso. Algumas outras alternativas, como a gente já acabou falando aqui, aí fica até uma pergunta, por exemplo, telhado verde ou lajes que você tem só laje e acaba colocando plantas para evitar aquela reação do sol, aquela reação do calor, é uma coisa que eu uso com grande frequência em alguns condomínios. Eu queria então até falar, primeiro que vou deixar um aviso para quem está nos assistindo, que temos um programa falando só de telhados verdes, vale a pena assistir, que é bem interessante, mas queria que nosso especialista aqui, o Marcos, falasse um pouquinho sobre telhado verde, já que o Alexandre acabou entrando no assunto. O telhado verde é uma das principais estratégias que a gente adota hoje nas construções sustentáveis, né? Porque ele traz vários ganhos para o empreendimento. Primeiro, você ganha um espaço ali que até então não era usado para nada, passa a ser uma área de convivência, né, para as pessoas descansarem, fazer alguma atividade física ou não, né, desde que ela tenha, lógico, acesso para essa área. Né, ela traz ganhos com relação à redução de carga de consumo de energia, porque ela reduz a carga térmica do telhado, né, porque você vai ter um paisagismo lá na cobertura que vai estar diminuindo essa carga térmica direta sobre a laje. Traz ganhos também para a cidade com relação a você diminuir a condição de água que infiltra na água pluvial, então você consegue reter boa parte dessa água. Essa água já chega filtrada para você fazer, de repente, um reuso, um aproveitamento. Né? São boas estratégias aí com telhado verde e é uma das estratégias mais comuns que a gente tem hoje nas construções sustentáveis. Posso fazer uma pergunta? A gente tem, assim, algumas áreas onde a gente não consegue fazer o telhado verde, ou pelo menos a laje verde, que eu posso chamar. Mas você consegue fazer pequenos canteiros, isso também serve, né? Também serve. Se você não consegue fazer toda a área, o pouco que você faz, você já está trazendo algum ganho para aquele local. Né? Então, eu acho que é sempre válido. Às vezes você não consegue fazer por questão de sobrecarga no telhado, você não foi projetado para isso, então você coloca alguns vasos. Tem alguns tipos de telhados verdes hoje que são muito mais leves, com 8 centímetros de substrato, você consegue colocar uma grama, por exemplo, na cobertura. Né? Então, isso é viável também. Eu queria, para o segundo bloco, a gente entrar em casos específicos, falar de viabilidade. O que pode ser feito para o condomínio, questão de custos, questão de economia, porque para nós que trabalhamos diretamente com o público, você principalmente o síndico, tem que ter um convencimento, e muitas vezes apenas falar em saudável, em sustentável, não é um convencimento para aprovação dentro de uma assembleia. Então, falar também sobre essa questão de custos, de investimento. Vocês já ficam pensando aqui, eu vou chamar essas perguntas no segundo bloco. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá.